Creed 3 está oficialmente em cartaz nos cinemas brasileiros e esse será o primeiro filme da franquia Rocky sem o Rocky Balboa, e o motivo é porque o Sylvester Stallone está tretado com os produtores do filme, mas para deixar bem claro, a treta dele não é com Michael B. Jordan, mas sim com os produtores da franquia. E a treta hoje não é entre os atores, né, o Sylvester Stallone e o Michael B. Jordan, mas hoje, dentro do ringue, a treta vai ser Adonis Creed no seu auge contra o Rocky, The Italian Stallion, o Garião italiano, no auge. Então vamos ver quem vai ganhar. Eu vou defender o Rocky Balboa, o melhor de todos os tempos, e o Gui defendendo Adonis Creed, o homem mais bonito do mundo em 2023, simplesmente a perfeição em pessoa. Então solta a vinheta aí. Então, antes de começar a nossa luta aqui, a nossa batalha desse episódio de Next Level Versus, nós vamos introduzir os dois personagens. Eu vou defender o Robert Balboa, que também é conhecido como Italian Stallion, que em tradução para português, pelo menos o que o Google me falou, é o garanhão italiano. Eu não sei se é isso, porque Stallion é para ser um cavalo, mas eu acho que talvez é um garanhão. Garanhão é um cavalo pomposo, um exatamente. cavalo... Então já tá ganhando pontos já. Mas ele é um lutador, um boxeador de Filadélfia, que é uma cidade em Pennsylvania, nos Estados Unidos. E ele começou a carreira dele lutando lutas amadores contra boxeadores amadores. Tem uma cena de que ele luta dentro de uma igreja. E ele também ele trabalhou para um agiota italiano da máfia lá de Filadélfia. E, cara, assim, o engraçado do Rocky, do Italian Stallion, o garanhão italiano, é que o Apollo Creed era o campeão do mundo. E no primeiro filme, que foi lançado em 1976, e o Apollo era para fazer um heavyweight fight, era para ser no Ano Novo, e o cara que ele ia lutar contra machucou a mão dele, aí ele foi escolher um cara aleatório, e esse cara foi o Rocky Balboa, só porque ele gostava do nome dele, do apelido dele, o Garanhão italiano. Então esse é um pouco sobre o Rocky Balboa, que vai bater hoje facilmente no nosso amigo Creed. E do meu lado nós temos Adonis Creed, que é o filho do Apollo Creed, o cara que, como o Marcos falou, lutou contra o Rocky e venceu o Rocky Balboa. E depois, no futuro, o Apollo Creed se tornaria o professor do Rocky. Mas, infelizmente, Apollo, o pai do Adonis, meu personagem, morreu em uma luta contra Ivan Drago, que depois perdeu para o Rocky. Então a gente tem aqui um duelo de gerações. Inclusive, Adonis Creed também já foi aluno do Rocky Balboa. Então o Rocky conseguiu retribuir o favor que uma vez o pai do Adonis fez de ser o professor do Rocky. O Rocky conseguiu retribuir esse favor pro Adonis, inclusive ajudando o Adonis a ganhar de Victor Drago, o filho de Ivan Drago, o cara que matou seus pais. Então essa é uma história muito complexa, os dois personagens têm uma ligação muito sentimental, mas hoje é dia de porradaria, a gente vai ver quem ganharia numa luta. Então, sem sentimentos, sem histórias passadas, o negócio aqui é porradaria, o negócio é boxe, igual todos os filmes da franquia Rocky. Então, galera, vou começar aqui as minhas razões porque o Rocky Balboa facilmente ia ganhar do Creed. Cara, assim, ele já lutou 57 vezes. Eu sei que você estava me perguntando antes do show começar, assim, quantas vezes que ele perdeu, assim, ninguém tá nem aí pra isso. Ganhou 57 vitórias, 54 foi knockouts. E, cara, assim, eu acho que o que é muito foda do Rocky é que ele começou como um lutador de rua, né? Assim, ele nunca teve nenhum treinamento, nenhum expertise, assim, de formação de boxe. Então, eu acho que isso também, assim, deixa ele um pouco mais avançado, que assim, o cara já tomou porrada sem luva a vida inteira dele. Trabalhou com a máfia. Imagina os caras que ele teve que lidar trabalhando com a máfia, com a agiota dele. Então, cara, eu acho que, assim, ele é mais roots, ele é pobre da favela, slums, favela, de Filadélfia. Então, eu acho que ele tem mais um poder, assim, não sei, mais nivelado. Eu acho que o Creed já é mais Nutella. E o Rock é mais roots. Não, mas inclusive o Adonis Creed, ele cresceu dentro de um orfanato, né? Ele inclusive teve que aprender a lutar boxe sozinho. Ele também não teve nenhum professor até ele ficar mais velho. Depois ele descobrir, de fato, quem era o pai dele, tipo, a grandiosidade que o nome dele carregava. Então, ele teve que sofrer muito na vida também. Inclusive, nos filmes tem uma cena bem legal de quando ele é criança.
E igual você falou aí do número de vitórias do Rock, é 57, né? 57 vitórias, 54 por knockout. Mas ele esqueceu de falar, é claro, que o Rock teve 23 derrotas. Mas essas um 23 derrotas não foram oficiais, foram lutas amadores, onde, quem sabe, né, tem dinheiro enrolando ali. Eu não acredito muito nessas 23 derrotas, não. Não, mas as derrotas existem. E do lado do meu personagem, Adonis Creed, ele tem 25 lutas e 24 vitórias, apenas uma derrota. Então, o aproveitamento do Adonis até o momento que a gente conhece, porque a gente ainda sabe pouco sobre o Adonis, né? A gente teve 2 filmes, o primeiro estreou hoje no dia que você tá vendo esse vídeo, então a gente ainda não sabe quais serão as grandiosidades que ele vai fazer nesse filme, mas eu tenho certeza que ele vai solar ali o Jonathan Majors, o Kang, porque no segundo filme ele tem uma evolução gigantesca do primeiro, e é claro que muito se deve ao fato de Rocky Balboa ter sido o professor dele. E, cara, assim, então, as derrotas do Rocky, realmente, ele teve derrotas, mas igual eu falei, assim, a maioria foi em lutas amadores que eu não conto como profissional. Então, mas ele perdeu, a única vez que ele perdeu foi não a única vez, mas a maior derrota dele foi pro pai, o Apollo Creed, do Adonis. Mas, cara, aquilo era a primeira luta profissional do Rocky, e ele quase ganhou. Ele foi o primeiro a knockdown, né, assim, o Apollo Creed bateu no chão, foi a primeira pessoa, o Rocky, para fazer em que o Apollo Creed caísse no chão. Então, cara, assim, o cara como um calouro entrou já quase ganhando do campeão do mundo. Naquela época também, assim, o Apollo Creed era considerado o Muhammad Ali do filme, né, assim, da geração do filme. E, cara, assim, eu acho que quando você pega um cara, assim, que também ele luta com a mão esquerda, ele é destro, e ele consegue trocar do estilo dele, eu acho que isso é muito poderoso também, porque assim, o Adonis só luta de um jeito. Agora ele é destro, ele só protege com a esquerda e faz o strike com a direita, mas o Sylvester Stallone, ele faz os dois. O Italian Stallion, garanhão italiano, ele luta com as duas mãos. Então, assim, eu acho que isso pode confundir o Creed. E outra coisa, assim, cara, assim, as pessoas que ele derrotou é insano, assim, ele ganhou do Apollo Creed, do Clubber Lang também, que era o Mr. T, do A-Team, o Ivan Drago, que matou o Apollo Creed numa luta, Tommy Gunn, Mason Dixon, todos eles eram invictos antes de enfrentar o Rocky Balboa. Então ele pegou 5 caras muito fodas, todos invictos, e ganhou deles. O Apollo também, ele teve o Apollo não, o Adonis, perdão, ele perdeu a primeira luta dele pro campeão, pro fodão da época, mas foi uma luta que muita gente ficou surpresa com o resultado dele, que ele foi muito, muito bem naquela luta. E depois, no segundo filme, ele tem que ganhar do filho do cara que matou o pai dele. Então, era assim, é uma responsabilidade, uma pressão na hora da luta que o Rocky nunca enfrentou. E eu achei muito legal você falar do Muhammad Ali, porque, de fato, o estilo de luta do Apollo foi inspirado no estilo de luta do Muhammad Ali, mas o do Adonis é diferente do pai dele. O estilo de luta do Adonis foi modelado a partir do estilo do Timothy Bradley, que é um boxista na vida real também, e o Michael B. Jordan descreve o Adonis como um lutador mais selvagem, um cara mais brigão, muito pelo fato de que ele teve que aprender a lutar boxe sozinho ali, cresceu sozinho, cresceu apanhando, teve que aprender na marra. Então, ele é esse cara, assim, mais durão, que o Rock também, né? Os dois personagens têm muita semelhança, os dois tiveram que apanhar muito. E o Michael B. Jordan também fala que como ele teve que aprender sozinho até o primeiro filme, quando ele ganha um professor meia-boca, aí depois quando o Rock chega pra ajudar ele, o personagem tinha que se virar na força de vontade, sendo mais áspero e indomável, isso nas palavras do próprio Michael B. Jordan, que é o ator. E depois de ser treinado pelo Rock, ele mistura meio que as duas características dos personagens, né? Ele pega as características do Adonis, que são as que eu já falei, era um cara mais brigão, um cara mais porradaria, e junta com as características do Rock, que era o fato de aguentar muita porrada. Porque o Rock, ele aguentava muita porrada. Ele chamava ele do queixo de ferro. Exatamente. O Rocky. Então, assim... Cara, eu acho que, assim, realmente o Rocky, ele ganhou mais, ele tem mais knockouts, então, assim, a carreira dele, em geral, é bem mais profunda, né? Assim, ele já ganhou de multicampeões invictos, ele tem mais lutas em geral. Eu acho que, assim, o estilo de vida dele também é parecido com o Adonis, mas, cara, pra trabalhar com a máfia, assim, pra lutar
centenas de lutas amadores, assim. E, cara, todo filme do Rock, ele sai na porrada na rua, assim, com geral. Então, assim, eu acho que o cara não tem medo de nada. E, cara, ele não desiste. Eu acho que isso que é muito insano do Rock. Ele não desiste. Ele tem uma melhor música temática do que o Adonis. Então, isso tem que contar pra alguma coisa. Se tá tocando o... Vai dar Rock, com certeza. Daí você usou o único argumento que não tem como eu refutar. Mas voltando aos argumentos refutáveis, o Adonis também é um cara que aguenta muita porrada. O Adonis é um cara que tem muita força de vontade. A gente consegue ver claramente isso nos filmes. Só que ele é um cara mais moderno, o boxe dele é bem mais atualizado. E ele mistura muito bem essas duas características dele. Depois que ele vira aluno do Rock, ele pega tudo que o Rock tinha de melhor e aplica no estilo de luta dele. Então ele vira um cara mais resistente e ele é um cara mais rápido que o Rock. Ele é um cara que tem muito mais agilidade. Ele pode não socar tão forte ainda no nível do Rock, porque a gente já viu que o Rock tinha um soco surreal, mas ele é um cara muito mais rápido que o Rock. Ele é um cara que desviaria melhor do soco do Rocky Balboa. Seria uma luta que seria os dois personagens na força de vontade ali, ninguém vai querer cair no chão. Só que seria mais difícil pro Rocky Balboa acertar soco no Adonis Creed do que o Adonis Creed acertar soco no Rocky. Eu acho que o Adonis acertaria muito mais soco nele do que ele tomaria. Então eu acho que essa é a grande vantagem. A velocidade e agilidade do personagem, o moleque mais novão ali... mais novão que o Rock agora tem uns... Não, a gente tá pegando os dois no auge, né? Isso é meio claro pra galera que tá assistindo. Falando nisso, o último filme, Rocky Balboa, o Rock tava com 60 anos e ele quase ganhou do Mason Dixon, que tava no auge dele nos 30 anos, assim. Então, assim, o cara de 60 anos pra quase ganhar do campeão mundial de heavyweight, né? Assim, peso pesado, com 60 anos... Com cara com assim, 28, 30, nem sei exatamente. Pode deixar no comentário aí. Cara, eu acho que não tem, assim, pro Adonis, assim... Quando você pensa assim, cara, um cara de 60 anos contra um cara no auge dele e quase ganhou, eu acho que, sim, realmente não dá pra comparar. E também o Rocky treinou o Creed, né? Então, assim, tem muita coisa ali que ele aprendeu e ele sabe o que vai vir. Não sabe o que vai vir, né? O Mike Tyson tem uma frase que, assim, todo mundo tem um plano até você recebe um soco na cara. Everyone has a plan until you get punched in the face. Mas, geralmente, é assim dentro de um ringue de boxe. Mas, cara, eu acho que isso... E ele ganhou do Ivan Drago também, que era, assim, um cara super ordinário, que matou o pai dele. Então, assim, um cara que matou alguém numa luta de boxe, o Rocky ganhou dele. E, cara, assim, tem até uma... Falando em... stamina, assim, duração. O quanto ele aguenta apanhar. Eu vi uma parada que... Aquela corrida que ele faz, que ele sobe lá na escada e fica assim... mas eles pegaram, assim, o ponto onde começou e o ponto onde ele termina. E foi, assim... Foi 31 milhas, que eu acho que em quilômetros deve ter umas 60, 70 quilômetros, assim. 1,6 quilômetros a cada uma milha. Sei, é muitos quilômetros. É muitos quilômetros. 50 e pouco. A galera do estúdio falou 50 e pouco. Mas, cara, o cara correu 50 e poucos quilômetros e tava lá festejando com a cidade de Filadélfia, de boa, pulando. Depois você coloca o sino aí. Mas, cara, eu acho que, assim, em termos de... Assim, vontade não dá pro Rocky, principalmente se ele pensar tudo que ele passou, a Adrian, a mulher, a esposa dele, morrendo, assim, os amigos dele morrendo. Eu acho que ele tem muita vingança dentro dele e essa mentalidade, assim, eu não vou parar até eu morrer. Mas isso a gente vai ver muito no Creed ainda. A gente viu pouco do personagem, a gente viu muito pouco do Creed, mas o que a gente já viu igual eu falei, o que ele teve que enfrentar no segundo filme é algo que o Rocky nunca chegou nada parecido. Você acabou de entrar em ascensão, você perde uma batalha, mas essa batalha te coloca nos holofotes, você vira um dos melhores lutadores do mundo e, do nada, o filho do cara que matou seu pai dentro do ringue te desafia pra lutar. Então é uma pressão ali que você não tá defendendo só o seu legado, você tá defendendo o legado do seu pai, você tá vingando a sua família. Então o cara teve postura, o cara teve culhão, foi lá e ganhou. Então, essa circunstância é bem única e quase bem rara pra... Então, eu acho que refazer, né? Força de vontade, a gente viu... cara, a gente vê nos filmes do Creed que força de vontade... Os dois personagens são muito parecidos, esse que é o legal. Eles são espelhados com histórias muito diferentes, mas a essência do Rock tá no Creed. Sim. E se você parar pra ver, a essência do Creed tá no Rock.
E eu acho que é um duelo de histórias do caralho, assim, do caralho mesmo, um duelo de histórias deles. Mas no ringue eu ainda acho... quem tem a melhor música temática? Rock Balboa. Tá só, E no ringue eu acho que o Adonis ganharia por aquele fator de que ele é um lutador mais rápido do que o Rock. Não, mano, eu acho que o estilo de briga do Rock, ele ia ganhar, mano. Porque, assim, é muito difícil... Eu lutei boxe 2 anos, mas, assim, é muito difícil você lutar contra alguém que troca de stance. Eu não sei como fala stance. Eu também não, sou um nerd. Eu gosto de filme, série, quadrinho e jogos. Eu não sei lutar boxe. Porque, assim, se você tá acostumado a alguém lutando assim, aí eles trocam, é muito difícil. Literalmente. Tinha um cara lá que fazia isso, assim, ninguém ganhava dele. Que é muito... Você fica acostumado assim... Aí você tem que trocar o lado de proteção também. Mas eu acho que, assim, isso... Mas é igual eu falei, assim, cara, assim, eu acho que, assim, de força, o Rock é bem mais forte do que o Creed. No auge, né, assim, eles estão falando, no auge. Hoje em dia, o Creed... E o auge do Creed eu acho que vai ser agora no terceiro filme. Sempre que encerra uma trilogia, o auge do cara é ali no terceiro e último filme. E se ele perder nesse filme? Não vai perder. Mas se ele perder unânime pro Rock, né? Se ele perder Pô, ele tem 3 filmes e perde em 2... O Rock tem 5. Daí tem 4 e o Rock não é boa. Mas o Rock foi perder lá, perdeu o primeiro, depois ganha, e depois aí perdeu perde. Com 60 anos. E agora, pô, o cara novão, 3 filmes, perdeu 2, aí não dá pra defender mais, né? Eu apago o vídeo e privo, pô. Mas a gente vai assistir o filme, inclusive vai ter crítica sobre Creed 3 aqui no canal da Next Level, então já se inscreva aí, e pra não perder essa crítica, que a galera tá falando que é o melhor filme do Creed, um dos melhores da franquia Rock. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Sem o lendário Sylvester Stallone. Shout out, Sylvester. E agora a gente vai chamar nossos jurados. A gente quer que você comente aí quem você acha que ganharia numa porradaria, mas é hora dos nossos jurados darem o veredito final. Então, nosso primeiro jurado, Matheus Lusa, vem cá. Já escolha seu lado direto, vai pro lado... Eu escolhi antes de começar. Porque você me ama? Não, porque o Rock é absurdo. Não, é porque um cara tem uma porrada de filme e outro tem 2. E um cara que chama Adonis contra o cara que chama Rocky. Mano, É foda. Mas um cara é o Michael B. Jordan, mano. Olha pro cara, velho. Quem tem um apelido melhor? O Michael B. Jordan acho que é melhor que o Creed. O Michael B. Jordan ganhou do Adonis Creed. Isso pode ser verdade. Não, Balboa massa. Bom, o primeiro jurado já foi pro lado do cara que tem mais filmes, Injustiça. E o segundo, Chaparro, meu grande amigo, que votou em mim no outro vídeo do Next Level, votou em mim por dó. Chaparro, eu amo o Vasco. Pô, agora vai parecer que é porque você falou, porque me elogiou, mas as derrotas do Rock pesaram pra mim. Se ele perdeu pros amadores, imagina pro profissional. Caralho! Mano, ele deu um argumento melhor que eu, que fiquei 10 minutos aqui fazendo vídeo. Ainda bem que o Chaparro não faz parte desse show. Com uma fala, ele desmontou você, porque você ficou falando, o Rock perdeu pra amador, não sei o quê. Amador, então assim, ele apanharia do profissional, faz todo sentido. Amador, ele vai lutar com dor de barriga, o cara bebeu ontem. O cara taca óleo, gasolina na luva. O cara fumou um baseado mais cedo, o cara tava nem assim, não tá valendo nada, pô, é só uma luta de entretenimento lá na igreja mesmo. Então, ó, tá 1-1, temos um voto pra cada lado, então o voto final, Murilo, vem cá, ganha essa batalha. Murilo! Gostei da sua camisa. Let's go, baby! A música tema é o melhor especial que você pode ter. Exatamente. Quem nunca tocou o tema do Rock na academia, fazer alguma coisa assim, eu não fiz. Mas, pô, é a melhor música temática. Eu nem sei a música temática do Creed. Eu vou começar a fazer academia, então, pra ouvir a música do Rock Balboa, que eu quero ficar com o corpo assim, ó. Quanto tempo de academia eu tenho que fazer pra ficar assim? 55 meses. Igual esse cara não tem como ficar só nascendo de novo, até ficar perfeito. Não, você consegue. É só colocar o tema do Rock que você eu fico lindo igual o Michael B. Jordan. Exatamente. Assim espero. Mas, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa like, se inscreva no canal Next Level e fica de olho, porque a nossa Mais uma vitória pra nós. Só colecionando vitórias, mano. Mas depois do vídeo de Creed 3 que eu vou gravar, eu vou falar se tem algum argumento ali naquele novo filme que coloca o Creed em outro patamar, um patamar suficiente para vencer o Rock. E se for o caso, daqui a alguns meses a gente volta com essa mesma discussão, mas com 3 filmes pro lado do Creed, que o coitado só tem 2 até o momento. Mas é isso, dá like aí. Comenta aí, fala qual o seu filme favorito da franquia Rocky também. O meu é Rocky 3.
O meu é Creed. que é o contra o Ivan. Eu gosto de modernidade. Eu sou novinho. Esse é novinho. Baby. Eu gosto de câmeras HD e os caralho. É a minha vibe. Mas é isso, galera. Tamo junto.